Não é comum, mas é possível de se ter produtividade. Não é comum, mas é possível de ter a possibilidade de fazer mais em menos tempo. Bom, a gente vê por aí, na contemporaneidade, né, nos dias atuais, muitas promessas, muitas propostas de resultados rápidos, de fórmulas mágicas, da pessoa ter um alto nível de desempenho nas mais diversas esferas da vida em um curto espaço de tempo. E eu já falo com você que não é a proposta quando eu ensino a metodologia Princípios de Gestão do Tempo. Não é a proposta quando eu falo sobre produtividade, quando eu falo sobre aumentar o nível de produtividade que a pessoa tem hoje. Então é sobre isso que nós iremos estar conversando aqui hoje, né? Essas reflexões, essas ideias sobre a produtividade em si, que não é um caminho comum, não é um caminho típico, é um caminho possível e que não é uma fórmula mágica, mas é um caminho totalmente possível se a pessoa quiser e se dedicar e se empenhar de se ter produtividade. Primeiro de tudo, gente, o que é típico na sociedade, de fato, né, o que é típico para a maioria das pessoas, né? Quando eu falo da sociedade, de fato, eu estou me constituindo a maioria das pessoas. O que é típico não é a pessoa ter produtividade. Bem pelo contrário. O que é típico na sociedade, o que é típico, o que é comum é a pessoa procrastinar. E é a pessoa ficar com preguiça e ser vencido pela preguiça, e ser vencido pela procrastinação, e ser vencido por outros desafios, por outros obstáculos, por outros sabotadores. Isso é que é típico. O que é típico é a pessoa dizer que vai fazer uma tarefa e não fazer, começar a fazer aquela tarefa e se manter tão intertido no celular que acaba, às vezes, não concluindo aquela tarefa, ou conclui aquela tarefa, mas entrega uma tarefa medíocre para as pessoas que irão receber, e aí isso tudo tende a ser um problema, que desencadeia outros problemas. Porque se a pessoa faz uma tarefa e aquela tarefa não é entregue de uma forma excelente para a pessoa que vai receber, esse indivíduo que fez essa tarefa, logo depois terá um retrabalho, ele terá que refazer essa tarefa novamente. E refazer tarefa, obviamente, é algo contraprodutivo. Então, começar uma tarefa e não entregar com excelência tende a gerar, além de, né, a pessoa acreditar que está tendo alta produtividade, ela está tendo baixa produtividade. Vou fixar o comentário aqui, né, em relação ao tema da aula de hoje para as pessoas que forem chegando. Então, o que é típico é o que, no ponto de vista, não leva a pessoa para ter produtividade. Então, o que é típico são os empecilhos para a produtividade. O que é típico, o que é comum na sociedade, é o que impede a pessoa de ter produtividade, que no caso é a procrastinação e todos os outros problemas que vêm junto com a raiz, que no caso é a procrastinação. Então eu costumo dizer para as pessoas que não é típico, não é comum realmente ter produtividade, exatamente por isso, mas definitivamente é possível com a metodologia. Metodologia fundamentada em 3 pilares, como sempre reforço, e os princípios que norteiam
essa metodologia. Quando a gente está falando sobre produtividade, né, e ela vê uma promessa dizendo fazer mais em menos tempo, obviamente tem sim marketing nessa promessa, tem que ser atrativo para a pessoa que vai ver, certo? Mas é um marketing íntegro, né? É um marketing onde a promessa que é feita para a pessoa é uma promessa íntegra, é uma promessa com valor e é uma promessa totalmente possível de ser alcançada. Só basta a pessoa ter em mãos a metodologia e a pessoa se dedicar para se empenhar para poder colocar em prática a metodologia. Mas, sem sombra de dúvida, o método é possível, é eficiente, é eficaz. Mas no caso, né, vamos então respondendo aqui as perguntas para ficar, aqui mais organizado. Então, qual que é a proposta realmente para conseguir atingir, fazer mais em menos tempo? Bom, a proposta da metodologia Princípios de Gestão do Tempo é realmente atingir esse objetivo, que no caso é ter produtividade, ou seja, fazer mais em menos tempo, né? Produzir mais em menos tempo. Eu não sei que tarefas você está realizando no seu dia a dia ou pretende realizar no seu dia a dia, mas há formas de você realizar essa tarefa de uma forma que seja mais produtiva para você concluir, para você poder entregar essa tarefa de fato. E fazer mais em menos tempo é possível, definitivamente é possível. E a metodologia, a forma com que ela é estruturada, organizada e orquestrada, é uma forma, são um conjunto de formas de você estar gerenciando o seu tempo. Porque eu não falo de produtividade para que a pessoa consiga sim ter produtividade, mas ela consegue sim ter produtividade ali no trabalho, ela consegue sim alcançar um objetivo, ela consegue se entregar as tarefas dela em menos tempo, mas acaba havendo um desequilíbrio nas outras esferas da vida dela, como por exemplo com a família, como por exemplo com os amigos, como por exemplo nas outras relações que ela tem na vida dela. Então, essas outras esferas, elas não podem sair prejudicadas por causa da esfera, né, do trabalho. No caso, a pessoa tem produtividade no trabalho, mas a vida dela está em desequilíbrio. Não. A proposta é a pessoa ter produtividade sim, mas mesmo assim ainda conseguir ter equilíbrio em todas as esferas da vida dela. O que deixa a proposta de não é comum, mas deixa mais atrativo ainda do que é possível. Além disso, nessa proposta da pessoa fazer mais em menos tempo, né? Não é típico, não é típico, não é comum, mas é possível. Além do equilíbrio que também a pessoa consegue, né? Além do fato da pessoa conseguir estar gerenciando o tempo dela, a pessoa vai conseguir ter muito mais performance no trabalho, no estudo,
conseguir vencer esses bloqueios, como por exemplo a procrastinação, a preguiça, falta às vezes de clareza, de motivação, de energia, de foco. Então tudo isso é trabalhado dentro da metodologia. Porque para ter produtividade, buscar melhorar a performance é de fundamental importância. No caso, por que a metodologia é possível? Né? Não é comum, mas ela não é comum, mas é possível, né? Conforme a forma com que a metodologia é estruturada. Mas antes de mostrar como é que a metodologia é estruturada, como é que ela é possível da pessoa poder ter produtividade, é recomendada, em um primeiro momento, apresentar para quem que é a metodologia. E a metodologia, ela é para pessoas que, primeiro, obviamente, a pessoa tem que querer ter produtividade. Se a pessoa não quiser, né? Porque assim, a pessoa está estudando. Se ela utilizar técnicas de produtividade, de gestão do tempo, ela vai conseguir ter mais produtividade no estudo? Sem sombra de dúvida. Se a pessoa está no trabalho dela ali, realizando as tarefas dela no trabalho dela, independente de qual trabalho seja, ela vai conseguir ter mais produtividade se ela implementar. Se a pessoa, por exemplo, está arrumando a casa, se ela implementar as técnicas, ela vai arrumar a casa mais rápido, vai fazer mais na casa em menos tempo, com certeza, sem sombra de dúvida. Se a pessoa implementar a metodologia, ela vai conseguir conciliar tudo isso na vida dela, né? Estudo, trabalho, arrumar a casa e as relações dela, com certeza, sem sombra de dúvida. Então, são vários perfis de pessoas, têm vidas diferentes, mas o objetivo é o mesmo. O perfil é o mesmo, e o perfil é ter produtividade. E a produtividade, como eu reforço e vou reforçando sempre, ela é fundamentada em 3 pilares. Primeiro pilar, clareza. Clareza é você saber exatamente aonde você quer chegar. E o que fazer para você poder chegar lá. O segundo pilar é foco. Foco é uma energia que, se for direcionada para um objetivo e para uma tarefa, vai te ajudar muito para que você consiga concluir isso o mais rápido possível. Terceiro pilar é o pilar da energia. Energia tem 2 tipos, energia mental e energia física, ou energia física e energia mental. Que no caso, a energia física é a energia do nosso corpo, energia mental é uma energia relacionada à motivação para conseguir fazer, para conseguir de fato realizar as coisas com empenho, né? E quando você reúne esses 3 pilares, constrói cada um deles, eles harmoniosamente construídos, eles trabalham em conjunto, você consegue de fato ter produtividade. Se você não tiver clareza, como é que você vai conseguir ter foco? Né? O foco, sim, ele pode ser construído, mas o foco ele é direcionado para algum lugar. No caso, para os objetivos que você define na clareza, para as metas que você estabelece na clareza, para os hábitos específicos que você define também na clareza, né? Então, a clareza, ela te dá a base para você construir o pilar do foco. E é uma base muito forte. Depois, né, que esse pilar já está construído e já está sustentado, aí você vai para o pilar do foco. Aí você pode focar no objetivo que você definiu na clareza. Então a clareza é para você descobrir um pouco sobre quem você é, descobrir o que você quer
e o que você precisa fazer para alcançar o que você quer, ao mesmo tempo em que você organiza, ao mesmo tempo em que você organiza as outras tarefas que você tem para fazer, além daquilo que vai te levar em direção ao seu objetivo, né? Porque a gente tem o que a gente precisa fazer em relação ao nosso objetivo, mas a gente tem o que a gente precisa fazer durante o nosso dia a dia, durante o nosso trabalho, relações, tarefas do dia a dia, tarefas cotidianas. Então tem tudo isso. Temos também que levar em consideração o terceiro pilar. O terceiro pilar é o pilar da energia, certo? A pessoa está cansada, como é que ela vai conseguir realmente um pilar que não estiver muito bem construído, ele vai prejudicar os outros, o que vai diminuir a produtividade dessa pessoa. E todos os três são voltados em performance, principalmente foco e energia. A produtividade, principalmente foco e energia. Agora, a clareza nem tanto, né? A clareza ela é mais voltada para planejamento, para plano. Agora, o foco né? E talvez você esteja se perguntando, eu não tenho produtividade. Talvez seja pela ausência desses pilares. Com certeza, às vezes, você não está tendo muito foco na tarefa, no estudo. Então, às vezes, uma tarefa que levaria 1 hora para poder ser feita, você está gastando 1 hora e meia, está gastando 2. Talvez um autoquestionamento sobre a forma com que você tem conduzido essa tarefa é importante, né? Para você poder ter consciência sobre o que você às vezes tem feito. E para ajudar a construir esses pilares, surgem aí os princípios, né? E aí, os 15 princípios, né? Alguns deles são princípio da intenção. O princípio da intenção inclui objetivo, meta e hábitos específicos. Hábitos específicos são os hábitos que é importante, né, você construir para que você possa alcançar os seus objetivos. Esses hábitos te levam em direção à meta que você definiu. Então é compartilhado dentro desse princípio como detalhadamente você fazer cada coisa. Como é que você define um objetivo, como é que você define uma meta, né? Como é que você estipula essa meta, como é que você mensura essa meta, como é que você define os hábitos específicos para você poder alcançar esse objetivo. Como é que você define esses hábitos específicos para você poder alcançar esse objetivo? São apenas alguns, no caso, 2. Aí depois, entra ainda nesse princípio, né, da intenção. Como é que você faz para ter intenção na tarefa que você está realizando, né? Tipo, será que eu realmente preciso realizar essa tarefa? Porque às vezes a gente faz tanta coisa durante o dia e a gente não tem consciência do porquê estamos realizando aquela tarefa. E às vezes outra tarefa poderia estar sendo feita no lugar daquela, porque a outra tarefa às vezes pode ser tem um nível de prioridade maior para você do que essa. E às vezes o seu foco é apagar incêndio, ao invés de focar o dia inteiro apagando incêndio, ao invés de focar no que gera o resultado. Então, esse princípio da intenção, ele é o primeiro, porque ele vai te dar muita, mas muita direção e motivação. Lembrando que não tem como eu falar aqui nessa aula, gente, sobre todos os princípios, tá? Não é possível. Há uma aula específica para cada um
dos princípios para a gente compreender quais técnicas usar, quais estratégias usar, qual a forma de usar cada um dos princípios, ter clareza da lógica por trás dos princípios, e cada um dos princípios eles tem uma proposta. No caso, o princípio da intenção, a proposta dele é você conseguir ter a motivação necessária para fazer mais em menos tempo. Então, quando a gente define o objetivo, a gente tem um pouco mais de motivação, né? Quando a gente tem meta, quando a gente tem hábitos específicos, quando a gente tem intenção, a gente tem um pouco mais de motivação. Motivo para ação, motivo para agir. Mas só quando a gente tem objetivo. Outro princípio é o princípio da priorização. Esse é um princípio que normalmente ele vai estar voltado para todas as tarefas que definimos. Esse princípio significa você priorizar o que é importante. Pessoal, só um minuto. Então a gente tem também o princípio da priorização, que significa você priorizar as tarefas que são mais importantes e relevantes para isso. E para fazer isso, existem alguns critérios para você poder analisar com cuidado, com cautela. Inclusive, esse princípio ele tem uma história muito relevante, que é a história do homem que faturou $25 mil em 3 meses, né? Inclusive, enfim, haverá uma aula onde eu vou contar essa história. No caso, o princípio, outro princípio é o princípio do bloco de tarefa. É você realizar as tarefas em conjunto, certo? Tarefas que são similares, tarefas que são parecidas em conjunto para economizar tempo. E você realiza essas tarefas em um bloco, né, de tempo, por exemplo, o período da manhã, o período da tarde.
um dia específico para realizar todas as tarefas que são similares em conjunto. Isso economiza, faz a pessoa ter tempo e produtividade. Segundo outro princípio é o princípio do planejamento. O princípio do planejamento tem um propósito por trás, que é fazer com que você consiga diminuir as preocupações do dia. Então, fazer um planejamento da semana, né? Aí inclui ali fragmentos do mês, até mesmo do ano, onde você escreve ali os horários das tarefas, as datas, as tarefas, né, os compromissos que precisam estar sendo definidos, é de fundamental importância para você poder vencer as preocupações. E, obviamente, baseado no planejamento, a gente tem um outro princípio, que é o princípio do planejamento do dia, onde a pessoa planeja o dia. Esse princípio ele é baseado no planejamento. Então, existe dentro do planejamento um tipo específico de planejamento, que é planejamento semanal, planejamento da semana. E ali você tem ali todas as tarefas que você vai realizar nos dias da semana. Você simplesmente vai ter que copiar e colar dentro do seu planejamento do dia quais tarefas, quais os horários dessas tarefas, desses compromissos. Às vezes é necessário fazer uma alteração, né, mas ele é realizado no dia, no final do dia, esse planejamento do dia. A gente tem também outros princípios, como o princípio de Pomodoro, onde você mescla tempos de foco e tempos de intervalo. Isso é revigorante para aumentar a produtividade de qualquer pessoa. Foco pleno, também um outro princípio a ser utilizado, que inclui formas de você vencer distrações, né? Bloquear essas distrações que estão te impedindo, que estão te bloqueando de você fazer mais em menos tempo. O princípio da organização. O princípio da organização é de fundamental importância para, né, você ter clareza do que é para fazer, para você poder ter foco do que é para fazer. O princípio da otimização também é apresentada a proposta desse tipo de princípio da otimização, né, é criar situações que sejam favoráveis para você poder ter produtividade, fazer suas tarefas, aumentar a chance de fazer suas tarefas. Esse princípio te ajuda muito a vencer a procrastinação. Princípio da... Agora, outro princípio, né? Princípio da agenda. O princípio da agenda vai te ajudar a vencer o excesso de pensamentos que nós temos durante o dia a dia, né? Durante a tarefa, a gente fica pensando em outra coisa, em outra tarefa. Outro princípio mais voltado para a energia agora é análise de progresso, que é você analisar o progresso, né? Como é que anda o seu desempenho, como é que anda o seu resultado em relação às tarefas que você tem realizado. Resiliência, né? É você compreender a capacidade que nós temos de superar as dificuldades da vida, os desafios, as adversidades. Então, esse princípio tem essa proposta de quando em um momento de crise, o que você pode fazer para estar resolvendo essas questões, esses problemas. Princípio da tríade de energia, né, que são 3 formas de você estar gerenciando a sua energia, né, orgânica, mental, que são a base para você poder ter mais energia. Por último, nós temos o princípio da... Por último, nós temos aqui o princípio do ritual, que é você criar uma preparação, né, com algumas práticas quando você acorda. E depois nós temos gestão de energia, que é você encontrar formas e estratégias para você estar gerenciando a sua energia durante o dia a dia. Por exemplo, você está cansado agora, o que você pode fazer agora para poder estar gerenciando a sua energia, que isso vai mudar o seu estado orgânico e até mesmo mental.
né? Porque às vezes o cansaço ele é em conjunto, físico e mental.